Neste vídeo nós vamos pensar sobre a responsabilidade de uma igreja local pelos seus membros. Nós vamos pensar um pouco sobre os cuidados práticos na igreja local. Entre as exortações finais dadas por nosso Senhor Jesus ressurrecto, antes de retornar ao céu, estava a tripla e sincera direção a Pedro para apacentar os cordeiros, cuidar das minhas ovelhas e apacentar minhas ovelhas. Isto nós temos em João capítulo 21, versículos 15 a 17. Não podemos subestimar o valor que o nosso Senhor dá ao nutrir, alimentar e cuidar dos seus. Observe quão pessoalmente ele se refere a eles. Quando fala com Pedro, ele diz: minhas ovelhas, meus cordeiros. Essa imagem do rebanho e a exortação para alimentar e cuidar são então retomados, mencionados no Novo Testamento com referência específica à Assembleia local. Em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo exorta os presbíteros de Éfeso a cuidar bem, ele diz a cuidar bem de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para cuidar da igreja de Deus. Pedro, então, usa uma linguagem muito semelhante quando exorta os presbíteros a pastorear, ou seja, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Essas passagens pintam poderosamente uma imagem de uma assembleia local como um lugar de proteção, provisão, compaixão e cuidado, um lugar onde cada crente é valorizado, cada alma é nutrida e acarinhada, e intervenções e cuidados específicos são tomados para aqueles que podem precisar disto. Embora haja uma responsabilidade e mordomia especial atribuído aos superintendentes, os anciãos, no cumprimento desta obra, ela também deve ser um mandado coletivo, assumido por cada membro de uma assembleia local. Paulo usa a imagem de um corpo humano para descrever o funcionamento adequado de uma assembleia de crentes. Ele diz para que os membros tenham o mesmo cuidado um dos outros. Se um membro sofre, todos sofrem juntos. Se um membro é honrado, todos juntos se alegram. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 25 e 26. Uma assembleia saudável prestará atenção às circunstâncias e situações na vida dos crentes que exigem respostas específicas e direcionadas para atender a necessidades particulares. Nos tempos do Novo Testamento, isso muitas vezes envolvia apoio material, dada a falta de redes sociais e segurança para lidar com dificuldades financeiras e materiais. Em nossas culturas, em nossos dias modernos, as necessidades financeiras ainda podem exigir e a ajuda deve ser fornecida quando necessário, mas muitas vezes as necessidades são mais diversas e exigentes e cada um de nós, como crentes, deve estar atento às necessidades dos outros em nossa irmandade. Devemos perceber, devemos orar, sim, por cada irmão, por cada irmã e por cada situação, mas muitas vezes nós precisamos meter a mão no bolso para ajudar certos irmãos ou irmãs que precisam da nossa ajuda. Um pastor terreno que cuida de um rebanho terreno estará constantemente alerta às necessidades individuais de ovelhas e cordeiros. Quando alguma está ferida ou doente, ele responde de acordo. Quando alguém se extravia, não poupa gastos e esforços para trazê-lo de volta. É isto que a Bíblia ensina. Leia Lucas capítulo 15, versículo 4, Mateus capítulo 18, versículo 12. Este deve ser nosso padrão e exemplo de interação uns com os outros em um ambiente de assembleia amorosa e atenciosa.
Vamos notar alguns exemplos do Novo Testamento de intervenção e cuidados específicos em um contexto de assembleia local. Por exemplo, o Novo Testamento fala das viúvas. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o Senhor mostra um cuidado especial com os órfãos e as viúvas. Na vida terrena do Senhor Jesus, vemos numerosos exemplos de sua compaixão, atenção, interesse e intervenção pelas viúvas. A igreja primitiva em Jerusalém é vista em Atos capítulo 6, atendendo às necessidades materiais das viúvas. Paulo dá instruções específicas em 1 Timóteo capítulo 5 sobre a responsabilidade de uma assembleia para com as viúvas entre elas. A Bíblia também fala, o Novo Testamento fala também sobre a atenção dada aos presbíteros. Alguns provavelmente pensam que os superintendentes, os anciãos, os responsáveis pela liderança da igreja deveriam ser os provedores de cuidados especiais e não os destinatários de tais atenção. É verdade que os superintendentes têm uma mordomia especial para liderar, alimentar, nutrir e cuidar dos membros individuais do rebanho de Deus que lhes foi confiado. Mas o exercício pessoal desse trabalho, às vezes, pode colocar um líder, ou os líderes, um superintendente individual em situações de necessidade. Uma assembleia deve estar sintonizada com tais situações e estar pronta para responder e ajudar. Paulo instrui a Timóteo que os anciãos que governem bem sejam considerados dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham na pregação e no ensino. Pois a Escritura diz, não amarrarás o boi quando debulha o grão, e o trabalhador merece o seu salário. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 e 18. Esta passagem não se refere necessariamente apenas à ajuda financeira, mas certamente a inclui o que a Bíblia afirma, a apreciação do valor espiritual de tais homens que se dedicam sacrificialmente aos santos. Dificilmente permitiria que sofressem necessidades materiais, especialmente quando essa necessidade era provocada por sua atenção incessante às necessidades dos outros. Assim, a Assembleia deve ter um exercício para apoiar materialmente aqueles que gastariam sacrificialmente em seu nome, se e quando tal necessidade surgir. Há irmãos que lideram as igrejas, anciãos, que gastam tempo, às vezes eles têm um trabalho, sim, trabalham fora, trabalham em alguma indústria, empresa, seja lá onde for, mas eles tiram tempo para colher coisas da palavra de Deus, para dar ao rebanho de Deus. Um irmão ou um irmão que tropeça, a Bíblia tem ensinamento também. As igrejas locais são constituídas com material defeituoso. Cada um de nós, como crentes, é comprado pelo sangue, separado, eternamente seguro e habitado pelo Espírito Santo. No entanto, cada um de nós ainda tem a carne pecaminosa dentro de nós, um inimigo implacável se opondo a nós e um ambiente hostil ao nosso redor no mundo. E, portanto, tristemente possível, até mesmo provável, que toda assembleia, de tempos em tempos, experimente um tropeço ou queda na vida de um irmão ou irmã dentro de sua comunidade. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2 nos dá uma orientação geral. Irmãos, se alguém for pego em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Fique de olho em si mesmo, para que você também não seja tentado. Levem os fardos uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo.
assim como o pastor em Lucas capítulo 15 e Mateus capítulo 18, todos nós devemos ser marcados pela compaixão por aqueles que podem se desviar e procurar graciosamente e gentilmente e biblicamente vê-los restaurados e fortalecidos. Além desses exemplos específicos, o Novo Testamento está repleto de instruções específicas sobre as intenções, ou melhor dizendo, as interações uns com os outros na vida da Assembleia. Somos exortados a receber uns aos outros, consolar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, edificar uns aos outros e considerar uns aos outros e encorajar uns aos outros. Isso começa com cada um de vós individualmente. Cada um de nós, se cada um de nós tomasse pessoalmente essas exortações, redobrasse nosso esforço para colocá-las em prática em nossas próprias vidas, nossas assembleias poderiam ser revolucionadas para a honra de nosso Senhor e a bênção do seu povo.